Aleluia! 1 Samuel capítulo 1 mostra um caso terrível de narcisismo. Penina contra Ana. E por saber que o marido amava mais Ana do que ela, Ana não podia ter filhos, mas o sentimento que Eucana tinha por Ana, isso deixava a Penina completamente revoltado. E desde já lhe digo, o narcisista não tem empatia por ninguém, o narcisista é egoísta, o narcisista é dissimulado. E diz mais ainda a Bíblia, que quando eles iam cultuar, oferecer sacrifício a Deus, adorar a Deus, como se fosse para a igreja, aí diz a Bíblia, que Penina se levantava muito mais, ainda mais forte, contra Ana, e ela ficava triste, deprimida, não comia e ficava pelos cantos. O narcisista se incomoda com a felicidade, com a paz que alguém possa ter. O narcisista, ele não quer ver ninguém aparentemente bem. Ele se incomoda com a felicidade dos outros e ele vai fazer de tudo para tirar a paz dos outros, a tranquilidade dos outros, frustração, traumas e fazer com que a pessoa não seja abençoada. Queridos, a conclusão que chegamos é que o narcisista não ama ninguém, ele não tem empatia por ninguém, ele só pensa em si mesmo e nos seus conceitos. E Penina, a narcisista, se levantou contra Ana porque viu que o marido a amava. Então preste atenção, aonde o narcisista vê que existe um ambiente de paz, de tranquilidade, ainda que tudo de bênção, de milagre, de porta aberta ainda não veio, mas ele se incomoda com aquele ambiente que aparentemente está tranquilo. Isso deixa ele completamente revoltado. Então ele vai fazer de tudo para desestabilizar aquele lugar, aquela família, aquela empresa, aquela igreja. E até mesmo digo, ele se apresenta inicialmente como uma pessoa até com boa vontade, disposto, preparado para fazer qualquer coisa, mas ele está incomodado com o ambiente. Então ele vai fazer de tudo para trazer desestabilização emocional. Tome cuidado com essas pessoas. O verso 6 do capítulo 1 de 1 Samuel mostra claramente a ação de um narcisista. E diz lá, a rival de Ana a provocava severamente para irá-la, para deixá-la nervosa, para deixá-la inquieta, mesmo sabendo que Deus havia fechado a madre dela. Deus não permitiu que Ana engravidasse. Mas preste atenção, Ana estava lá ainda numa situação de humilhação, de constrangimento, de vergonha, porque era vergonhoso para uma mulher não ter filho naquela época. A outra, diz os estudiosos, que já tinha uns 10 filhos, mas não cansava de provocar, de instigar, de se levantar, de tentar trazer um descontrole emocional terrível, porque a dor do outro para o narcisista é o alimento dele. Parece que ele só vai se conformar quando vê a pessoa completamente destruída e arruinada. E no versículo 7 diz a palavra que justamente quando eles iam para buscar ao Senhor, Penina se levantava contra Ana, a provocava, a irritava muito para que ela não comesse, para que ela ficasse pelos cantos chorando, depressiva. Presta atenção. No momento que ela ia buscar ao Senhor, ou seja, não era literalmente uma ação satânica, não é um demônio se levantando contra algumas pessoas, quando alguém já está numa prova, já está numa luta e quer buscar ao Senhor, quer estar na presença do Senhor, e alguém se levanta justamente nesse período. Para quê? Para trazer frieza espiritual, para fazer a pessoa desistir, para fazer a pessoa voltar atrás, e por causa disso até mesmo criar uma raiz de amargura, por causa da perseguição, porque também o diabo sabe que se houver uma raiz de amargura no coração de alguém, a pessoa não poderá ser abençoada por Deus. O diabo cria traumas para travar bênção. Olha que forte, amados. No versículo 8, Eucana chega para Ana e diz assim: minha filha, o que você tem? Por que você está triste? Por que você chora? Por que não come? Por que está pelos cantos? Então mostra claramente que ele não sabia o que Penina fazia. Pelo fato dele amar ela, se ele soubesse, ele não iria defender? Com certeza iria. Ou seja, a outra era dissimulada. Lá no Nordeste se dizia assim: fulano de tal é sonso, fulano de tal é falso, joga a pedra e esconde a mão. Ou seja, perto do marido, que eram duas esposas que ele tinha, perto do marido, junto dela, lá de Ana, tratava bem, mostrava aquela coisa boa, mas por trás atacava, feria, machucava, afrontava, chamava de infértil, chamava de amaldiçoada. Mas quando o marido estava perto, era aquela coisa boa. Cuidado com as pessoas dissimuladas e falsas, são narcisistas.
E eu tenho certeza que você já encontrou pessoas assim, que na frente de outros se mostra uma pessoa boa, educada, sorridente, que ajuda, que cuida, que faz. Mas quando ela encontra uma pessoa que, digamos assim, pode se destacar, ela alfineta, ela ataca. Ela conquista as pessoas de uma certa maneira, mas aquele que ela não gosta, porque ela não tem amor a ninguém, ela não tem empatia por ninguém, aquela pessoa que demonstra que tem algo bom de Deus, é contra essa que ela vai se investir. Só que muitos outros não veem isso. E se alguém tentar se defender para outros, vão atacar até você. Que isso? Você está falando de fulano? Gente, não era levita, não era pregador, não é um profeta, não é um instrumento. A pessoa não roda, não pula. Eu não acredito que você está falando isso dela. Por quê? É dissimulada, é narcisista. Ela mostra uma cara de um jeito para conquistar, mas depois vem para destruir. Queridos, deixa eu dar um alerta para vocês. Ana e Penina eram esposas de Elcana. Será que não teve um momento que Penina dissimuladamente foi lá e chegou: minha filha, você me entendeu errado, não foi isso, não foi aquilo outro, mas já tinha ferido, já tinha machucado, já tinha feito sofrer. Aí volta novamente, aí a pessoa de novo abre a guarda. Quantos não já passaram por isso? Deixa eu te falar uma coisa: narcisista não se arrepende, narcisista não ama ninguém, narcisista não tem compaixão de ninguém. Ele vai novamente, dissimuladamente, dizendo que se arrependeu, que mudou. Eles não mudam, vão trair de novo, vão ferir de novo, vão machucar de novo. Abre teu olho, enquanto você puder se afastar, se afaste, nem que seja emocionalmente, mas você pode se afastar espiritualmente e não ser contaminado. E lhe digo com clareza: o diabo na vida da Penina e na vida dos narcisistas, eles não vão querer que você se aproxime de Deus. Eles não vão querer que você busque a Deus de verdade, porque eles sabem que buscando a Deus vai ter cura, vai ter libertação, vai ter transformação. Você vai ser curado interiormente, vai ser tirado a raiz de amargura, vai ser tirado o ódio. Meu Deus do céu! Mas eu lhe digo, se jogue na presença do Senhor, limpa o seu coração. A Bíblia diz que nós temos que perdoar a todos até 70 vezes, 7 vezes. Mas quando nós perdoamos, não significa dizer que tem que continuar sentando na mesa com essa pessoa. Não, você libera perdão, não é para andar com ela, você libera perdão para andar com Deus e para não perder nenhum dos seus milagres, nenhuma das suas vitórias. Limpa o seu coração, querido. No versículo 10 comprova que buscar a face de Deus traz cura, libertação, cura feridas. Meu Deus! Aí Ana foi para a presença do Senhor. Enquanto ela está adorando, diz que ela quase não falava direito, talvez se mexia, gemia. Aí o sacerdote diz: mulher, mora dessa assim, já encheu a cara, já bebeu. Ela disse: não, eu sou uma mulher amargurada, eu estou com ódio, rancor, eu quero arrancar a cabeça de Penina, o olho, a orelha, a boca. Que é isso, minha filha? Mas eu vim me entregar diante de Deus, eu quero tirar todo o rancor, todo o ódio, todo o ressentimento, toda a ferida. Eu estou dizendo as minhas palavras. E o sacerdote diz o que para ela? Vai, e que Deus conceda o desejo do seu coração. Quando ela entregou tudo no altar, quando ela despejou o seu coração diante de Deus, ela voltou para casa e gerou um filho. Ana gerou um homem que foi sacerdote, juiz, profeta e rei. Um dos homens mais cheios da unção da Bíblia. Então guarda no teu coração, querido. Vão fazer de tudo para extrair de dentro de você o pior de você. O velho homem, raiva, todo tipo de ódio, agir bruscamente, se descontrolar, perder o equilíbrio, perder a cabeça, para depois você sair como vilão e o narcisista sair como vítima, com aquela cara de coitadinho. Meu Deus, por que ela está fazendo isso? Mas na verdade, o causador do problema foi essa pessoa que se levantou contra ti. Abre teu olho, meu irmão, em nome de Jesus.